Oi, que é Abje Tridjan Dorje Chan, o tutor júnior de Sua Santidade, o 14º Dalai Lama. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Então, o título da obra, da autobiografia é Um Jogo de Ilusões Mágicas, um relato sincero do mortal ordinário que calhou de ser listado entre as reencarnações do Ganden Tripa número 69, Tridjan Chuchopel. Então, nós já vimos o que é o Ganden Tripa na linhagem Gelupa, tem o líder da linhagem, que o fundador, ou patriarca, foi Lama Je Tsongkhapa. Quando ele faleceu, ele passou o trono para aquele que a gente chama de Gyaltsab-je, ou seja, o regente precioso, porque Tsongkhapa é chamado rei do Dharma. Depois, Gyaltsab-je, ou seja, o regente precioso, aquele que rege, que conduz no lugar do mestre, foi o segundo Ganden Tripa. Depois dele veio o discípulo Kedrup-je Gele Pelsan, que era o discípulo coração de Lama Tsongkhapa, e Kedrup significa o catedrático Siddha, ou seja, aquele que tem o poder do conhecimento e da realização empírica. E depois dele vem o Ganden Tripa seguinte e assim por diante, sucessivamente, a linhagem daqueles que ocupam o trono de Lama Tsongkhapa e que ocupam o trono e a função central como chefe da linhagem Gelupa. Então, essa autobiografia é do doutor de Sua Santidade 14º Dalai Lama, nascido em 1901, chamado de Kyabje Tridjan, é o número 3. Em relação às vidas passadas de Kyabje Tridjan Rinpoche, tem uma lista com mais de 18 vidas, com esse nome específico Tridjan. Esse é o terceiro, né? O primeiro foi o Ganden Tripa 69, 83, e agora a criancinha será o terceiro. Vamos pular um pouco. O segundo, como morreu, né, o Tridjan anterior, ele estava conversando com o assistente, teve uma conversa longa, explicou várias coisas, sentou na cadeira, muito contentinho, falou Tushita, Tushita, o nome da Terra Pura, olhou para cima, deu risada e foi para a Terra Pura, morreu. Quando ele morreu, o assistente se encarregou do funeral ritualístico, das preces. Nessa ocasião, a pira funeral tinha um banner, um estandarte, assim, tipo um guarda-sol, e isso foi carregado pelo vento e foi para a direção oeste, que deu indicações, e a fumaça também foi para a direção oeste. Quando ele foi incinerado e abriram a pira ali, teve uma peça do corpo que ficou incorruptível, né? Não foi consumida pela chama, que era o coração, a língua e os olhos. E essa relíquia foi pedida pelo povo de Chatrin, com a desculpa de se colocariam num relicário, numa estupa, mas teve uma guerra Chatrin e uma invasão chinesa, e eles viram que se eles comessem um pouquinho da relíquia do Tridjan número 2, por ser muito sagrado, eles ficavam à prova de bala. Então o que eles fizeram no meio da guerra? Tira uma lasquinha, tira um pedacinho, e no final das contas o assistente de Tridjan Rinpoche ficou completamente abalado e falou: meu Deus, esses selvagens de Chatrin comeram todo o coração do meu guru. Enfim, esse assistente foi até o 13º Dalai Lama, que era o rei do Tibete, Lama que regia o país, e pediu que ele escrevesse uma reza requisitando o retorno de Tridjan número 2 para as terras puras, como essa criança, né, esse tuco, essa criança iluminada, e assim o Dalai Lama fez. E agora nós já chegamos na vida do Tridjan Rinpoche número 3. A biografia começa com o Tridjan Rinpoche número 3, contando que ele nasceu em Guntan, que é mais para o oeste do Tibete. Porém, tradicionalmente, o Tridjan 2 e o Tridjan 1, ou seja, as duas vidas passadas, eram nascidos e eram provenientes de uma direção em Chatrin, lá para o leste. Vou deixar o mapa do Tibete aqui. E isso vai causar alguns problemas e algumas desconfianças que nós veremos no próximo capítulo. Ele nasceu em 30 de abril de 1901, em Guntan, e a primeira memória é aos 3 anos, quando um Lama Sakya, que era o chefe da linhagem Sakya daquela época, chamado de Zanlin Chegu Wangdo, foi convidado pelo pai de Tridjan Rinpoche para fazer um ritual de lavagem, de purificação da cabeça, chamado Chaptru, e ele se lembra que conheceu esse Lama, que conheceu a mulher dele, enfim, futuramente, ele criancinha com 3 anos, futuramente, quando ele tinha 37 anos, em passagem pelo monastério Sakya, ele veria, né, esse Lama já era velho, já teria morrido quando ele tinha 37, ele veria as relíquias funerárias desse Lama. Então, o que significa? Do resultado da cremação ritualística, um osso surgiu com um formato claro, assim, evidente de Avalokiteshvara, que é o Buda da Compaixão. Como nasceu o Tridjan número 3? Ele nasceu em 30 de abril de 1901, em Guntan, e naquele inverno floresceu um pessegueiro e deu 30 frutos, né, fora de hora. E desde criancinha, Tridjan Rinpoche tinha um fascínio, uma atração específica com as coisas religiosas, gostava de sentar, fingir que estava fazendo rezas, enfim, tinha isso. Passou um gueixe, passou por ali, e achou relevante colocar o nome dessa criança junto para quando se fizesse as pesquisas, né, do Lama que tinha falecido.
Ainda na idade de 3 anos, o assistente da vida anterior, que ainda estava procurando por essa criança, renascimento do guru dele, chegou em Guntan, na vila ou na propriedade da família, e Tridianimsht gritou Genandrapa, que era o nome. E aí ele pensou, nossa, será que tem alguém aqui com esse nome? Falaram, não, é só você, aqui não mora ninguém com esse nome. E quando ele chegou no menino, o Tridian anterior tinha um problema de gota. E o Tridian número 3, a criancinha, levantou o pé e falou assim, lava o meu pé. E ele ficou tão chocado com aquilo, porque ele estava acostumado a todo dia ficar lavando o pé do guru, que ele pegou o pé da criancinha e passou a língua assim com muita devoção. Nossa, finalmente encontrei meu guru. E Tridianimsht falava, eu lembrava daquela sensação da lambida no meu pé, uma coisa estranha. Enfim, mas ele ficou comovido de ter reencontrado o guru. E de vez em quando aconteciam alguns episódios que o próprio Tridianimsht diz às vezes não se lembrar com muita clareza, mas estavam anotados pelo assistente, né, nesses documentos que ficam guardados. Então, reconhecimento do nome. Teve um outro dia que a pessoa distribuiu leite, passou e foi visitar o pai de Tridianimsht, e Tridianimsht pegou uma moedinha e deu, assim, porque ele era acostumado, não tinha relação, mas o anterior pagava o leiteiro, e alguns episódios desse tipo que indicavam que ele fosse a reencarnação do Tridian número 2. Mas não parou por aí, o assistente localizou essa criança e mais algumas que tinham algum sinal promissor e mandou os nomes para sua santidade o 13º Dalai Lama para fazer adivinhações, para o oráculo de Gadon, que é o oráculo do governo tibetano, também para o tutor do 13º Dalai Lama, chamado Purcho Jampa Rinpoche, e nas adivinhações de todos eles deu resultado positivo que essa criança era o Tridian número 3, era a reencarnação de Kyabje Tridianimsht. Não só eles observaram os sinais e pediram adivinhações de 3 gurus ou 3 mestres, mas depois eles fizeram ainda aquele teste com a criança, ou seja, pegaram o Tridianimsht com 3 anos, na frente colocaram 2 estátuas de Buda, uma delas era a estátua que ele usava todos os dias para fazer prostrações pela manhã. 2 tigelas, uma era a tigela dele, de monge, e uma outra tigela parecida, e 2 malas, né, o rosário budista, um que era da vida passada e um qualquer. A estátua, ele escolheu a estátua certa, era a criancinha com 3 anos, e botou na boca, o que eles acharam um sinal auspicioso, que ele conseguiu identificar e que ele propagaria os ensinamentos de Buda. A tigela, ele também escolheu a tigela certa, e o mala, ele pegou o mala certo e se recusou a devolver, assim, é meu e não quero dar de volta. Mas se por um lado, no Tibete Central, se teve a alegria dos discípulos reencontrarem o mestre, isso gerou um problema lá em Chatrin, na vila dos anteriores, porque eles falaram assim, mas o nosso guru sempre reencarna na vila de Chatrin, como nós podemos aceitar um lama que tenha nascido no Tibete ocidental, né, no oeste do Tibete? E isso vai gerar uma série de conspirações, atentados e coisas que nós veremos no próximo capítulo. Ai, ai, ai. Parte 2, que é o entronamento ou o reconhecimento oficial do monastério, do governo, da herança, da continuação do trabalho do Tridian 2 para o Tridian 3 agora, como reencarnação. Esse entronamento acontece, a cerimônia acontece aos 4 anos de idade, ou seja, 1 ano depois, mais ou menos. O reconhecimento oficial com oposição do povo de Chatrin. Começou a escrever cartas, fazer protestos, falar, não, onde já se viu, o nosso guru nunca reencarnaria no Tibete Central, e eles tinham uma família poderosa em Chatrin que tinha tido filho, então eles tinham interesse que aquela criança pudesse ser, não sabiam que já estava reconhecido pelo Dalai Lama, então esse tipo de intriga. Mas, ao passo que Tridianimsht foi reconhecido no Tibete Central, estourou de novo uma guerra, uma invasão chinesa em Chatrin. E o que aconteceu? O monastério de Chatrin foi destruído, tiveram muitas mortes e os chineses ocuparam ali por 13 anos. Então, por 13 anos ficou quieto, porque eles estavam o quê? Se escondendo, lutando pela sobrevivência. E enquanto isso, o assunto do Tridianimsht meio que baixou a poeira por 13 anos, vai voltar no capítulo 2. O monastério que os Tridianimsht são associados é o monastério de Ganden, particularmente Ganden Chartse. Então quer dizer que para fazer a cerimônia de colocá-lo no trono novamente, teve que se pegar a criança de Guntan e levar para Lhasa, no Tibete Central. E eles foram a cavalo, montados, com as roupinhas especiais, com todas as coisas. E é uma reencarnação muito alta, né? Porque é um do Ganden Tripa, é um dos substitutos de Lama Tsongkhapa, 2 vezes, inclusive, porque ele foi o número 69 e o número 85. Então, quando ele estava entrando em Lhasa, teve um episódio que uma menina estava com um cesto de cevada e quando passou assim ficou deslumbrada com aquilo e derrubou a cevada. Isso foi considerado como muito auspicioso, um símbolo de boa sorte. E depois o Labran, que é a instituição, o CNPJ dos Tridianimshts, reembolsou a cevada da menina, foi considerado auspicioso. Então o Tridianimsht tinha
a família, né, em Guntan. Ele tinha um monastério ao qual ele pertencia, que é a Universidade Monástica de Ganden, mas na montanha tem um lugar que é um eremitério, ou seja, um centro de retiro chamado Chusan, e em Chusan era também um local de residência tradicional dos Trijang Rinpoches anteriores. Então teve esses entronamentos e essas cerimônias em todos esses lugares. 10 dias depois, o assistente, que era o discípulo fiel do Trijang número 2, que foi quem procurou o Trijang número 3 e agora vai assumir um papel ali praticamente como um pai adotivo, que cuida, que instrui, que dá ensinamentos, ensina para ele o alfabeto, as 30 letras e as combinações das letras do alfabeto, e ele aprende as 30 letras no mesmo dia. E a partir daquele dia, ele começa a ler e recitar as escrituras com 4 anos de idade. Ainda fazendo referência não às memórias do próprio Trijang Rinpoche, mas às anotações no diário desse assistente, é dito que algumas vezes, como criança, ele virava e falava assim: Songkhusha está chegando, e aquela pessoa chegava naquele dia, né? Não tinha telefone, não tinha nada, em 1905 agora. E às vezes, uma vez falou, Lundrup morreu. E aí no dia seguinte chegava uma notícia que Lundrup tinha morrido. Então, às vezes, a criança falava coisas assim que ele não atribui a uma evidência ou uma memória, isso eram coincidências e realmente o que ele falava às vezes acontecia. Aos 5 anos de Trijang Rinpoche, o seu pai biológico, que morava em Guntan, já tinha sido casado 2 vezes, tinha separado, enfim, tinha filhos, resolveu virar monge, adotar a vida monástica. Então, o que ele fez? Pegou as propriedades, as coisas que ele tinha, dividiu com a mulher, com a irmã, dividiu ali entre a família e deixou e foi viver no monastério. Também na cidade aconteceu uma vez um encontro com Tengelin Demo Hotokto. Tengelin é um monastério no centro do Tibete. Demo é o nome do lama e Hotokto é um título, quer dizer que ele é super high, uma encarnação super alta. Então, o que tinha acontecido? Ele, Trijang Rinpoche com 5 anos, Demo Hotokto com 5 anos, e eles olharam um para o outro e os dois começaram a chorar e se deram um abraço e ficaram chorando copiosamente. E isso foi visto como uma indicação porque as vidas passadas de ambos tinham uma relação muito forte e também porque Demo Hotokto tinha sofrido muito nas mãos do 13º Dalai Lama. Para vocês terem uma ideia, Tengelin era um monastério em Lhasa que em algum momento, inclusive, entrou em guerra contra o Palácio de Potala, contra o governo tibetano. Eram da mesma linhagem, enfim, politicagens Game of Thrones do Tibete. E o que o governo tibetano venceu e proibiu a reencarnação de Demo Hotokto. E quando proibiu a reencarnação de Demo Hotokto, o que o Demo fez? Demo Rinpoche, ele reencarnou como sobrinho do Dalai Lama. Então, dentro da casa do Dalai Lama, o filho da irmã, de repente, a criancinha, assim, com 2 anos de idade, pegou e falou assim, Tashi dele, eu sou Demo Hotokto. E aí eles não tinham como jogar o próprio sobrinho, né? Carne da carne, sangue do sangue, jogar no lixo. Então foi assim que o Demo Hotokto retornou, depois de proibida a reencarnação. Né? Não durou muito, teve meios hábeis e poderes, e deu sinais assim inegáveis. Então reinstaurou a reencarnação de Demo Hotokto, e como o Trijang Rinpoche número 2 e o Demo anterior eram amigos, eles olharam criancinhas, ele tinha sofrido muito nas mãos do Dalai Lama número 13, histórias pesadas, se abraçaram e choraram. Também na idade de 5 anos acontece um evento fatídico que é o encontro com o Guru Raiz, aquele que seria o Guru Raiz, ou mais importante, o mestre de maior inspiração, visto como Buda vivo, que é Kyabje Pabonka Rinpoche, também chamado de Dechen Nimpo. Então, nessa época, Kyabje Pabonka veio ao eremitério de Chunsan, né, onde as reencarnações de Trijang Rinpoche também tinham assento. Ele tinha 29 anos e tinha acabado de terminar os seus estudos em Gyuto, estava recém-formado. E por causa da estadia de Kyabje Pabonka, o eremitério de Chunsan acabou se estabelecendo como um ponto de encontro onde vários lamas e geshes davam e recebiam ensinamentos. A atividade principal de Kyabje Pabonka ali em Chunsan era fazer seus próprios estudos e práticas, mas ele ensinava ali cerca de 20 a 30 monges, Lamrim e Tantra, e eles faziam os retiros juntos, completavam o pujo de fogo, os rituais, e aí Trijang Rinpoche, criancinha com 5 anos, diz assim, abre aspas, quando eu era criança, eu competia com os assistentes para ver quem entregava e recolhia as tigelas do puja de fogo, são várias tigelas com grãos, então ele gostava de entregar para Kyabje Pabonka. Exceto pela quantidade notória de escrituras que ele possuía, Kyabje Pabonka Rinpoche só parecia estar ligeiramente acima dos demais monges, ou seja, ele tinha uma aparência muito humilde, parecia um monge normal, exceto que um pouquinho mais elevado, assim, sabia mais e tinha mais livros. E aí abre aspas mais um trecho que eu acho que é importante ler. Como eu tinha um tempo livre depois das aulas pela manhã, até o almoço eu ia brincar na quadra de debate.
Com frequência, eu também ia até Kyabje Pabon Karimphit. Como uma criança, sem qualquer noção de respeito ou reverência, eu me dirigia a ele como a um igual. Diante dele, eu fazia as danças do Cham, aquela dança típica com as máscaras, e apresentava cada parte conforme dava os passos. É assim que fazem no Cham de Guntan Karme. Depois, esse é o passo da oferenda das flores. Às vezes, eu subia no colo dele para brincar. Como o Rinpoche tinha habilidades artísticas, eu pedia que ele desenhasse vários esboços. Na hora do almoço, eu me sentava em uma almofada ao seu lado e comia da comida dele. A natureza dele era extremamente pacífica e ele jamais mostrou o mais remoto traço de aborrecimento ou irritação, pois ele só sabia reagir com afeição e alegria. Hoje em dia, reflito como o fato de eu ter praticamente me forçado na direção dele, por inconsequência dos meus comportamentos de criança, jamais me lesou. Pelo contrário, as fagulhas dessa luz me despertaram para o discipulado com o mestre espiritual que é a minha raiz. Dele, recebi muitas instruções profundas e vastas. Ele é o meu pai espiritual, incomparável. A minha prática não dá conta de tudo aquilo que ele me ensinou, mas, tal como um vagalume ocupando o lugar do sol, ou como um filho que copia o jeito de ser do pai em suas conjecturas, na esperança de que outros o ouçam à distância, eu terminei por desempenhar esse papel de faz de conta, de alguém que ensina, e tomei a difusão do Lamrim, os estágios do caminho e iluminação, com seus ensinamentos de Sutra e Tantra, como a minha missão primordial. Com exceção do falecimento repentino e prematuro da reencarnação de Kyabje Pabon Karimphit, algo sintomático dos obstáculos do Dharma geral e desse Dharma específico, desde o reconhecimento da reencarnação dele até as suas provas finais como Geshe Larampa, também tive a boa oportunidade de acompanhar sua vida futura com o máximo de esforço da minha parte. Ou seja, aos 5 anos ele criancinho, encontra com Kyabje Pabonka, que é o seu guru, né, e vai continuar pelo resto da vida. Ele tinha uma relação assim muito próxima, no começo de amigo, e que isso vai se ajustando para uma relação discípulo-guru. Ele se torna o discípulo principal e sucessor de Kyabje Pabonka, e especialmente integra a missão de espalhar e trazer para o mundo os ensinamentos do Lamrim, que é o Lamrim, o caminho graduado trazido de Atisha, que condensa todas as instruções de Sutra e Tantra. Né? Futuramente aqui ele está com 5 anos, futuramente Kyabje Pabonka vai fazer o Parinirvana, vai falecer, ele vai ajudar na procura do Pabon Karimphit seguinte, e esse Pabon Karimphit tem uma morte prematura ali no começo dos seus 20 anos, então, mas até essa ocasião ele serviu Kyabje Pabonka primeiramente como discípulo e na vida seguinte orientando e cuidando dos exames e dos estudos no máximo da sua capacidade, e nós vamos ver mais acerca desse mestre no transcorrer da biografia. Aqui estamos em 5 anos. Qual era a prática de Kyabje Trijang Rinpoche com essa idade? Ele fazia a recitação de Manjushri Namasangiti, que é uma reza de homenagem a Manjushri, e ele fazia o mantra Om Arapatsanadi para o desenvolvimento da inteligência. E quando ensinaram, ele gostou de fazer, e ele também queria se tornar uma pessoa inteligente, desenvolver a sabedoria, então ele fazia com alegria. Aos 6 anos de idade, um irmão mais velho de Kyabje Rinpoche, que também era uma reencarnação especial, chamado Drati Kamlu Rinpoche, foi visitá-lo e trouxe uma folha com o alfabeto, com 6 anos. Trouxe uma folha com o alfabeto escrito, deu de presente, falou, olha, agora daqui a pouco você vai poder aprender o alfabeto. Mas Kyabje Rinpoche já tinha aprendido há 2 anos a ler e já conseguia escrever. E não só isso, ele já tinha memorizado a maioria das preces cotidianas e ele já tinha memorizado quase todo o Abhisamaya Alankara, que é um texto que se estuda na Universidade Monástica. Tem cerca de 60 páginas em português. Eu fiz a conversão, ele já tinha memorizado quase inteiro. E aí o irmão veio trazer o alfabeto, assim, para dar de presente, para ser auspicioso, ficou surpreso e meio vermelho, assim, envergonhado. E aí Kyabje Rinpoche tem uma citação. Ter memorizado tantos textos naquela idade pode ter sido difícil, mas eu contava com a combinação perfeita de rigidez e doçura do assistente, que me ajudava a aprender. Eu também tinha grande capacidade de reter qualquer palavra. Às vezes, eu lhes atribuía um significado que eu inventava quando não sabia.
e depois o assistente me ensinava. Tive a feliz coincidência da reunião de vários fatores propícios, ou seja, ele é sempre bem humilde, né? Apesar de ser um expoente desde criança. Aos 7 anos de idade, ele recebeu os votos de refúgio budista, os votos de leigo e os votos de monge, que são dados nessa ordem sucessiva, no mesmo dia, na mesma ocasião, do quarto Radren Rinpoche, que é um High Lama também do Tibete. Radren é uma região nômade, da onde vem Drontompa, da linhagem Kadampa. Então, a Kyabje Rinpoche aqui tomou os votos de monge e recebeu o nome de Radren Rinpoche de Lobsang Tenzin Gyatso e o verso de longa vida, que é aquele verso Lobsang Kungye Ni Chito Trimegel Tenzin Bezo Rabjan Kinko Kenzo Trodo Contrinchen Lame Shabla Soadep. Então, esse verso foi dado nessa ocasião, junto com o nome, e Radren Rinpoche deu a transmissão da leitura do Abhisamaya Langara e do Madhyamika Avatara, 2 textos clássicos do estudo universitário monástico. O menino é precoce. Trijia Rinpoche, com essa idade de 7 anos, já tinha lido o livro dos Kadampa, né? Chama Kadampa Picture. Então, ali ele tinha lido biografias de Atisha, de Drontompa, dos Geshas Kadampa. Então, conforme ele fez a viagem, também foi uma peregrinação e ele viu pela primeira vez lugares que ele já tinha visto com os olhos da mente. Alguns deles ele teve a impressão de ter reconhecido. Aqui em Off, né, que Kyabje Rinpoche, uma das vidas passadas também é Atisha. Então ele é a reencarnação de Atisha e ele teve essas impressões ali naquele momento, mas ele não né, eu que estou esclarecendo, ele não trata dessa maneira. E dentro que ele viu em Radren, teve uma estátua sagrada chamada Jojampel Dorje e também uma estátua de Drontompa, que é o discípulo principal de Atisha, que os cabelos cresciam, ali estavam crescendo há 300 anos. Ainda aos 7 anos de idade, o pai, que tinha virado monge recentemente, faleceu. Quando o pai morreu, uma tia se apossou ali da propriedade rural que eles tinham em Guntan e começou a criar vários problemas e perseguir a mãe de Rinpoche, né? Então, ou seja, a tia paterna, tomou o poder e inventou que a mãe escondia um grande tesouro, expulsou a mãe e reviraram todas as coisas, esse tesouro não existia, e dali para frente começou a, né, tomou o controle de toda a propriedade, de todo o dinheiro, de toda a produção, de todas as coisas. A mãe e a irmã tiveram que fugir para Lhasa, passaram por grandes dificuldades que Kyabje Rinpoche diz que não são muito diferentes da história de Milarepa. É um santo budista que a família sofreu muito, enfim, podemos falar num outro dia. O próximo capítulo é sobre a entrada em Ganden e esse assistente, esse escudeiro fiel, chamado de Narampa, calculou astrologicamente qual era o dia mais favorável e eles não passaram, né, não teve mais cerimônias no templo da família em Guntan, porque a família deu um chega para lá e se apossou de tudo. Mas eles foram para o monastério de Ganden fazer as cerimônias, com muitas festas, ele foi recebido no monastério. Exatamente o monastério correspondia à forma como ele tinha imaginado, e ele encontrou com um lama que o impressionou muito, chamado Tridhar Rinpoche, e o ritual dele foi presidido pelo Ganden Tripa, número 87, ou seja, ele era a reencarnação do 69 e do 85, já tinham passado, né? Agora já estava no 87 e em alguns anos troca. E ele recebeu presentes do 13º Dalai Lama, uma quantidade de chá, biscoitos e um nozinho de proteção. E Kyabje Pabonka, né, o guru, mandou cartas e brocados, e ele também, como o Dalai Lama não estava, ele, como criança, prestou homenagens e oferendas a um lama chamado Lamochar. Lamochar que estava ocupando a regência do trono político. No dia seguinte, ele encontrou com um político chamado Shatra, que era de uma família tradicional de patrocinadores da linhagem Gelugpa desde a época de Lama Tsongkhapa, e eles eram detentores de relíquias, inclusive de Lama Tsongkhapa. E esse político, né, leigo, olhou para ele e falou assim: olha, você é a nata da escola Gelugpa, você é a gema do ovo, a coroa da linhagem. Então você tem que ir fazer por onde, nós desejamos todo o melhor para sua carreira. Esse Shatra, nessa época, veio cumprimentá-lo, né, só por essa ocasião, mas ele estava em prisão domiciliar, porque nessa época o 13º não estava, né, quem estava era o regente, o 13º Dalai Lama tinha ido para a China e para a Mongólia, e por intrigas políticas mandou prender esse Shatra. E ele ficou, esse Shatra e mais 2 ou 3 pessoas. Então Shatra ficou em prisão domiciliar, esses outros, um se suicidou, se jogou no rio, e mais alguns ficaram em prisão domiciliar. Quando o Dalai Lama voltou, viu que não era exatamente isso, tirou o Shatra da prisão domiciliar e apontou como primeiro-ministro. Vicissitudes da vida e bastidores do poder, uma coisa estranha.
Então ele foi recebido novamente no monastério na idade de 7 anos, e também se conta que quando ele foi no monastério, tinha um monge que veio para a cerimônia que não tinha um samaya, uma boa relação com o Trijarimurti anterior, era um discípulo que não deu certo. E aí ele, criancinha, não sabia quem era, mas dizem que ele olhou assim e fez um gesto, que eu não vou fazer o gesto, mas significa assim, você não tem vergonha na cara? E aí esse homem levantou e foi embora, assim, e todo mundo deu risada. Então, alguns eventos engraçados. Aos 7 anos também, sobre influência do assistente, um Arampa, que Kyabje Pabonka concedeu as iniciações, né, de forma auspiciosa do chamado Jamyang Chomkor, o ciclo de ensinamentos de Manjushri. São ensinamentos e iniciações tântricas que foram dadas de Buda Manjushri diretamente para Lama Tsongkhapa numa linhagem curta, que são guardados em segredo na escola Gelupa. Então, Kyabje Rinpoche ainda não tinha uma iniciação que a gente chama de amadurecedor ou de entrada no Tantra, mas Pabonka Rinpoche deu de uma forma auspiciosa e também ensinou o traçado dos pujas de fogo, que são 4. E o de poder, que Kyabje Rinpoche teve um pouquinho de dificuldade de aprender, com 7 anos, mas depois deu certo. E foi auspicioso a iniciação, mas como ele ainda não tinha, se fosse fazer pela forma canônica, ele não tinha o direito, aos 21 anos ele pediu mais uma vez e recebeu novamente. Então nós temos uma linhagem válida que respeitou todos o passo a passo. A carreira de um lama tibetano Gelupa começa com encontrar a reencarnação, fazer os estudos e terminar a sua graduação na universidade monástica e atingir o título de Geshe. Para isso, né, o primeiro passo. Para isso, ele precisa de um tutor. Então foi perguntado a Kyabje Pabonka Rinpoche, que era o guru, e também ao oráculo do protetor incorporado, Gyalchen Dorje Shuden, qual monge deveria ser o tutor. Foi escolhido, foi apontado e ele começou a estudar então os tópicos do debate, o Abhisamaya Alankara e o Madhyamika, e o tutor era tido como rígido, mas ficou muito feliz quando chegou na criancinha de 7 anos e ele já tinha memorizado a maioria desses textos, e ele estudou 4 anos com esse tutor. Aos 8 anos de idade, pela primeira vez, ele recebeu a grande iniciação do Kala Chakra do mestre Serkondor Jechan. Ele tem memórias claras, assim, de onde ele sentou, como o Lama falou que tudo tinha sido auspicioso, que as pessoas não deviam ter dúvidas, que tinham recebido a iniciação. Ele acompanhou as visualizações e teve fé, então foi uma fonte de muita alegria. Em uma hora específica da iniciação, tem uma hora que passa uma colher com um yento, um bálsamo para os olhos, e depois que acabou, o Lama deu esse pote, né, simbolicamente é um tipo de iogurte com mel, com algumas coisas, e deu para ele comer, e ele comeu e achou uma delícia, e lembra disso. Aos 9 anos de idade, ele recebeu o título honorário de Kachu, que quer dizer aquele, aos 9 anos, aquele que parece destinado, que está no caminho para se tornar um Geshe Harampa, que são aqueles que se graduam, seria mais ou menos equivalente. No Brasil eu acho que não tem muito, mas nos Estados Unidos, quando você se gradua, você pode se graduar normal, ou você pode se graduar cum laude, summum cum laude e magna cum laude, tipo, com as honras maiores. E isso são 2 por ano, se não me engano. Enfim, com 9 anos ele foi apontado, né, que ele possivelmente seria um dos indicados para fazer esses testes. Também nessa idade ele conheceu o Habu, que era o seu amiguinho, seu melhor amigo de infância. E aí ele diz, abre aspas, da área nômade de Dechen Balamshar, Habu tinha 10 anos, um ano mais velho. Era filho do leiteiro Tashi Dondrup e veio estudar na nossa casa. Ele virou meu amigo e brincávamos juntos. Dali em diante, até quando sua vida se esgotou com a idade de 66, Habu me ajudou em muitas coisas. Ele personificava o amigo ideal descrito no Avatamsaka Sutra. Para cruzar os momentos difíceis da vida, ele era meu barco. Para me elevar, ele se fazia de escada. Ao testar minhas imperfeições, ele era como um diamante. Como uma montanha, ele me sustentava inabalavelmente perante as vicissitudes da vida. Ele era extremamente bondoso. Ainda aos 9 anos, Kyabje Rinpoche participa do cortejo da recepção, da volta do 13º Dalai Lama. Então, é o primeiro encontro, a primeira vez que ele vê de longe o 13º Dalai Lama, que tinha fugido para a China, tinha ido para a China, para a Mongólia. Ele volta, mas logo em seguida, em Lhasa, no meio de um festival religioso, um cortejo militar, uma tropa chinesa invade, tem uma pequena invasão e mata alguns tibetanos, e nesse mesmo dia o 13º Dalai Lama, que tinha acabado de chegar,
mais uma vez foge, dessa vez para o oeste, na Índia, e essa tropa de chineses o persegue, mas acabam sendo derrotados, surge uma insurreição, mas eles ocupam ali Lhasa por algum tempo. Então, Kyabdjé Rinpoche, em 1910, Kyabdjé Rinpoche diz, né, os monastérios eles têm 2 andares, então tem o hall embaixo, e em cima tem um hall, né, um corredor que vai ao redor, e no meio tem um saguão embaixo. Então ele diz, estavam tendo ensinamentos e da varanda superior dos monastérios, os chineses batiam seus cigarros, né, e as cinzas caíam nos monges embaixo, e faziam paradas militares com fanfarras para perturbar o ensinamento. Então, parada com trombeta, com símbolo, com, enfim, essas coisas. E várias vezes eu noto que tem essas invasões chinesas, o incômodo com o chinês, mas que Kyabdjé Rinpoche sempre descreve o incômodo com o cheiro do cigarro chinês, assim, a identidade sensorial é com o cheiro do cigarro. E ele também fala que um evento curioso, infeliz, foi um lama do Amdo, chamado Jamyen Shepa, tinha acabado de chegar em Lhasa, um High Lama também, e ele chegou em Lhasa e junto coincidiu que os chineses invadiram e o Dalai Lama teve que fugir, e as pessoas olhavam e falavam assim, esse lama chinês. Então, no começo ele não simpatizava com esse Jamyen Shepa, porque realmente ele passou por alguns apuros, mas ele falava, nossa, olhando bem, né, hoje em dia, os 60 anos pra frente, quando eu olho, me parece que ele era um bom lama, foi só uma infelicidade que ele chegou e na mesma semana teve essa invasão chinesa, as pessoas associaram assim. Então ele fala a respeito. Isso, 1910, no outono, teve um surto de varíola que matou muitos monges, e que Kyabdjé Rinpoche fala especificamente que, infelizmente, naquela época ainda não tinham vacinas, né? Essa autobiografia é escrita décadas depois, e ele fala da importância das vacinas, e que não tinha vacina para varíola, e que nesse outono morreram milhares de monges. Morreu um número tão grande de monges que não tinha mais lugar para cavar valas nos monastérios, porque quando se ia cavar em qualquer lugar, se encontravam corpos de outros monges, morrendo aos milhares. Então, Kyabdjé Pabonka aconselhou que Trijang Rinpoche, agora com 9 anos, fosse para o eremitério e fizesse alguns retiros, 100.000 mantras de Vishvamata, uma deidade feminina, 100.000 mantras de Tara Branca, 100.000 Miktsemas, e ele fez, e logo em seguida que ele terminou, ele contraiu varíola, que estava matando todo mundo, e ele ficou muito mal até um dia que ele teve um sonho, um delírio. E esse delírio era que ele passava por um desfiladeiro e vários monges chamavam, filho, venha, venha conosco, vamos te levar para Tushita, vamos embora, chamando assim uma coisa tipo seduzindo para levar embora. Tushita é a terra pura, ou seja, chamando para a morte, né? De uma forma simbólica. E ele não foi. E aí, Kyabdjé Rinpoche faz uma piada aqui, ácida, e diz assim, era melhor eu ter morrido àquela altura, com 9 anos de idade, do que hoje em dia, quando eu vivo da devoção dos outros, indicando novamente, né, a humildade, mas o peso de se consumir ou se viver a partir da oferenda feita na fé das pessoas. Então seja R$1 que se dê, seja uma maçã, seja uma coisa que põe no altar ou que bota pro puja, como é importante a gente ter cuidado com as oferendas que são feitas na devoção das pessoas e que às vezes são de usufruto dos lamas, dos monges, da comunidade, enfim. Então ele relembra, né, a importância dessa consideração kármica e diz, eu acho que era melhor eu ter ido naquela época. Então, nesse mesmo sonho, ele estava andando e ele segurava um bichinho de estimação assim no colo, com 10 anos, e vinha uma mulher e arrancava esse bichinho da mão dele. E aí ele acordou e ele, nesse mesmo dia, ele tinha um irmão mais novo que se pensava ser um tulku de Lelum Shepedord, uma reencarnação também de um High Lama Gelupa. E o irmãozinho dele morreu, mais novo, que ainda nem tinha sido identificado, né? Passado por todo o processo, mas se dizia que era. E ele acordou desse delírio, recebeu as notícias que o irmão tinha morrido e pensou, foi como se ele tivesse ido no meu lugar, né? Tomado para si o obstáculo. Aos 11 anos, nós vimos que teve aquela invasão chinesa, foram expulsos, teve a doença, ele sobreviveu, perdeu o irmão, a mãe e a irmã passando por muitas dificuldades, tiveram que passar por casamentos arranjados. Aos 11 anos ele vai participar de uma dança do Cham, né? Ele vai assistir a dança do Cham em Tengelin, que é esse grande monastério Gelupa em Lhasa, o Demo Hototo, que é aquele menino que ele abraçou quando ele tinha 5 anos, né? Que eles eram amigos da vida passada, choraram muito. Enfim, teve um festival típico do Cham, que era uma apresentação anual,
Nessa ocasião também estava com uma presença militar chinesa. Então os chineses observavam assim e controlavam todo tipo de atividade. E durante essa dança circular, essa coisa toda que aconteceu, uma das deusas, que é um monge vestido, né, com uma roupa e com uma máscara enorme, caiu de cara no chão. Pá! E isso foi visto como uma coisa muito, muito negativa. E não só foi visto, como no ano seguinte o mosteiro de Tengelin seria atacado e deixou de existir, acabou completamente. E durante essa nova invasão dos chineses em Lhasa, Kyabje Rinpoche e os assistentes e alguns membros do Labram, né, da instituição, do CNPJ dele, alugaram um quarto no Trodekansar, que é o templo de Dorshuden, que é uns 200 metros ao sul do Potala, em Lhasa. Depois que o perigo passou, ele voltou com o assistente para o monastério de Ganden, e o assistente tinha muita habilidade em tudo que era Tantra, então ensinou a Kyabje Rinpoche, com 11 anos de idade, o traçado das linhas dos mandalas das 3 deidades principais da linhagem Gelupa, e Kyabje Rinpoche tinha um quarto no monastério, e ele fez os 3 mandalas na parede, mas ele disse que futuramente os monges fizeram reforma e passaram por cima e apagaram tudo. Aos 12 anos, novamente no Festival de Preces no Tibete Central, em Lhasa, os chineses invadem o mosteiro de Cera. Então, esses mosteiros são praticamente cidades, eram mosteiros muito grandes, né? Os mosteiros estão nas montanhas, e nessa época se esperava, né, por causa do Festival de Preces, que os monges estariam em Lhasa, embaixo, né, no downtown. E o governo tibetano ordenou que cada mosteiro mantivesse 1000 monges dentro do mosteiro, ou seja, ao invés de reunir e ir todo mundo para Lhasa, cada mosteiro guarde 1000 monges para ficar defendendo e mande o resto para o festival de preces. E geralmente nesses festivais de preces se dá oferenda de queijo, de manteiga, de envelope com dinheiro, de flores, de coisas, então que eles guardariam e depois entregam os dos 1000, mas nenhum mosteiro poderia ficar vazio para não ser invadido. Aí abre aspas. Em 23 de março de 1912, os chineses atacaram o mosteiro de Cera repentinamente. Um decreto do governo anunciou que 200 monges deveriam sair imediatamente do mosteiro de Ganden para combatê-los. Com machadinhas, espadas, lanças e outras armas oferecidas simbolicamente aos templos dos protetores, mas agora carregadas como armas, ou seja, todo monastério tem vários protetores. A esses protetores, simbolicamente, se oferece uma espada, ou uma lança, essas armas, arco e flecha, mas às vezes são de mentirinha, ou às vezes são de verdade, mas não são armas de combate. Mas era o que tinha, então eles foram no templo do protetor e pegaram essas espadas, se estava com fio, sem fio, enfim, e pegaram esses objetos religiosos, essas facas, essas coisas, e foram para o outro monastério defender o país. Alguns deles com roupas de leigos, os que não tinham roupas de leigos, metade vestidos de leigos e metade de monges, com vestes ou botas de monge e os tecidos de embrulhar texto amarrados na testa como bandanas. Quando chegaram em Cera, os monges clamaram chorando. Os monges chegaram. Alguns carregavam facas amarradas em cabos de vassoura, com cadarço de sapato, e ansiosos resmungavam: onde estão os chineses? Nós viemos e vamos acabar com eles. Nessa ocasião dessa invasão, um grupo de 8 monges próximos do Tridjan Labram, ou seja, da instituição do CNPJ do Tridjan, incluindo o Labu, que era o melhor amigo, foram capturados e escravizados por vários meses. Eles não recebiam comida direito e eram forçados a cavar trincheiras para a guerra dos tibetanos dos chineses contra os tibetanos, cavar trincheiras, quebrar pedra e carregar pedra, e sofreram muito. Também aos 12 anos, Kyabje Tridjan Dorje Chan encontrou um parceiro de debate, né, porque a estrutura de estudo é toda oral e tem os textos, mas a discussão é sempre oral e precisa ter um debate, um que defende e outro que ataca o ponto de vista. E ele fez o seu primeiro teste público aos 12 anos, mas dentro do monastério, os ensinamentos e os debates do Dharma. No fundo, o barulho da artilharia chinesa. Até que o governo tibetano chamou o lama, que tinha dado iniciação de Kalachakra para Kyabje Rinpoche, chamado Serkon Dorje Chan, para presidir os rituais do que a gente chama de guerra mágica, ou seja, rituais contra a invasão dos chineses. E aí foi feito Torgya de Kalarupa, se arremessa uma torma no fogo, Torgya de Palden Lama, é de outra deidade, e o Sinun de Hayagriva, que
se cruza numa encruzilhada, se cava um buraco e se coloca várias coisas ritualisticamente, se faz uma magia contra um inimigo. E, especialmente, eles tinham tido uma pequena vitória na batalha e um general chinês tinha sido decapitado, então a cabeça desse general, com oferendas, com coisas, foi enterrada ali num lugar específico e secreto, e foram feitas magias para expulsar os chineses. E Capgermut disse que durante esses rituais ele olhava e, especificamente, tinha uma hora da dança irada. E esse lama, vocês acham que é tudo igual, mas tipo, eu não sou careca, né? Eu sou raspadinho. Mas esse lama era completamente careca, tinha a careca lisa, assim. Capgermut com 12 anos tinha, né? Estava assistindo e tinha essa dança e tem um chapéu preto da dança irada. E ele falava, gente, eu olhando assim, e metade eu tava. O que eu mais queria era que o chapéu caísse e mostrasse a careca brilhante do homem, mas não caiu o chapéu. Mas é só uma brincadeira de criança. Enfim. Também um outro fato engraçadinho que Capgermut conta, também nessa idade ele estava memorizando um texto que chama Essência da Verdadeira Eloquência, um texto de Lama Tsongkhapa, em tibetano chama Trungpa Shenimpo, e ele estava memorizando mais ou menos, mas ele era às vezes um pouco preguiçoso, e ele estava revisando a memorização com o assistente, com o tutor, então quando o tutor estava olhando no papel, e o papel era meio transparente, ele olhava e ele conseguia, né, tava de frente, ele conseguia ler assim com o canto do olho e ir repetindo. E aí ele foi indo, e o tutor feliz, aí de repente botou o texto para baixo e viu que ele tava trapaceando. Aí o couro comeu, e aí a partir desse dia ele parou e começou a botar mais diligência. Então ele disse, ele tinha memória boa, mas às vezes faltava o esforço. A relação da família continuava péssima. Nesse tempo todo, uma vez ele voltou a Guntan e ele recebeu um prato de sopa. E foi isso, né? Esses parentes, essa tia, né, basicamente roubaram a terra, a propriedade que lhe era de direito, que pertencia ao pai e à mãe. Ele continuou estudando aos 13 anos, ele foi para classes avançadas e foi chamado também para a recepção do 13º Dalai Lama, que estava voltando da Índia, porque realmente os rituais funcionaram e os chineses foram expulsos. Nessa mesma época, ele também recebeu no monastério de Drepung a transmissão do Kangyo, que é a leitura de todo o cânone das palavras de Buda, uma parte do Tengyo, porque a transmissão do Tengyo não tem inteira, então são alguns volumes, Manikabum, que é o texto raiz, ou um dos textos mais importantes da prática de Avalokiteshvara, o Buda da Compaixão, e o livro dos Kadampa, que é escritos compilados de Atisha e dos mestres Kadampa, de um mestre chamado Kangyur Alozandonden, que vai aparecer mais algumas vezes, é um dos gurus de Capgermut. 14 anos. De um guru tântrico chamado Budo Dorje Chan, Capgermut recebeu uma série de iniciações. Iniciação de Amantaka, no aspecto solitário e com o mandala das 13 deidades. A iniciação de Guyasamadhi Akshobhya-Vajra e de Chakrasamvara de Luipa, são 3 deidades principais de Lama Tsongkhapa, da linhagem Gelupa. Também a iniciação de Heruka Chakrasamvara na linhagem do Mahasi da Gantapa. A grande iniciação de Avalokitesvara da tradição da Bhikshuni Pelmo é o Avalokitesvara de 1000 faces, de 11 faces e 1000 braços. Também um comentário de um texto tântrico chamado Nimpo Donsun, a essência dos 3 significados. E a iniciação de Avalokitesvara no sistema de Mitra Dzogchen, ou Mitra Yogin, né? Esses 2 são juntos. E também um comentário ou explicação da prática de Avalokitesvara, do Buda da Compaixão, na tradição de Nyensin Bua. Depois disso, no mesmo ano, ele também respondeu a alguns debates públicos no monastério de Ganden, fez oferendas e foi avançando de classe. Então, basicamente, você tem uma classe, você termina o estudo, passa por testes públicos, faz oferendas de agradecimento, avança de classe, e isso foi acontecendo na carreira dele. E também recebeu transmissões do Ganden Tripa número 88, né? Ele é a reencarnação do Ganden Tripa 69 e depois do Ganden Tripa 85. Então, quando ele nasceu era o Ganden Tripa 87, agora já está no 88. Esse Ganden Tripa deu as 42 iniciações do ciclo de iniciações chamado Vajravali ou Vajramala, 3 iniciações no mandala chamado Kriya Samuchaya, é uma coleção de iniciações. Em uma das iniciações, em específico, Capgermut, com 14 anos, foi escolhido para representar toda a Sangha e colocar, segurar o Vajra, o sino, colocar as roupas tântricas especiais e representar todos eles. Depois também ele também recebeu desse mestre tântrico Budo Dorje Chan aulas de poesia, mas esse mestre recomendou que ele fosse estudar poesia especificamente com Geshe Sherab Gyatso. Aos 16 anos, o Labram, ou a instituição CNPJ de Kyabje Rinpoche, convidou Geshe Sherab Gyatso para ensinar a gramática avançada, a sintaxe e a poesia. Um ano depois, Kyabje Rinpoche tinha escrito e publicado uma antologia de poesias, de poemas.
Também um episódio engraçado que sob a tutoria do Geshe Shirabgyatso, que Abjure Rinpoche conta que fez uma pintura na parede do Homem de Longa Vida, uma cena de longa vida, e resolveu escrever uns versinhos assim de autoria e colocou "Eu sou o catedrático invencível", algo assim, e em versinhos. E aí o mestre responde, escreve mais um versinho embaixo, diz "Catedrático invencível, hahaha. Se chegar algum catedrático verdadeiro, vamos ver essa invencibilidade cair por terra". E aí ele ficou assim com vergonha, né? Uma coisa de criança, de adolescente. E aí o mestre falou, não, é só uma brincadeira, porque observar o maior prazer do mestre é ver-se superado pelo discípulo. E fez várias dedicações, enfim, e escreveu de uma maneira muito bonita e poética. Então, mas foi só um xiste, assim. Depois de Budo Dorje Chan, o Lama Tântrico, ele recebeu de novo iniciação de Heruka das 5 deidades, da tradição de Gantapa, e recebeu as 305 iniciações do Rinjung Gyatso, uma coletânea de ensinamentos de iniciações tântricas. E aconteceu a morte do Narampa, que é o assistente principal, que é da vida passada e que encontrou ele. Tem um vídeo separado, vou postar essa semana ainda. Novamente, aos pés de Kyabje Budo Dorje Chan, o Kyabje Rinpoche recebeu a iniciação de Hayagriva Guhya Sadhana, a prática secreta de Hayagriva, e as 108 iniciações do Surka Gyatso. Também o comentário, o ensinamento dos 50 versos da devoção ao Guru, ensinamento sobre os 20 versos dos preceitos dos Bodhisattvas, escrito por Chandra Gomin, e também sobre as quedas do Tantra. E nessa época morreram em seguida, primeiramente, o assistente principal de Kyabje Rinpoche, né, que era um Narampa, tem um vídeo separado, mas é esse que encontrou ele, o discípulo principal da vida passada, e em seguida morreu o tesoureiro após longa doença. Quando o tesoureiro morreu, eles foram para o Labra, né, para ver o que tinha, o que tinha sobrado, como que iam fazer as coisas, e eles descobriram, eu fiz a conversão de valores, que tinha R$100 em caixa e eles tinham R$20 mil em dívidas desconhecidas, e principalmente de empréstimos. Isso aos 16 anos. Então, Kyabje Rinpoche diz, além de uma roupa boa para o festival de prece, ou seja, eu tinha uma roupa boa para uma vez do ano, todas as outras roupas do resto do ano remendadas em 5 ou 6 lugares, e só tinha sopa, tsampa e legumes para comer, ou seja, sopa, farinha e legumes. Ele ficava muito feliz quando tinha algum anúncio de alguma festa no mosteiro, algum puja, ou alguma cerimônia de alguma nova encarnação, de algum geshe, porque geralmente se dava comida nessas ocasiões, então ele tinha que comer. E ele recebia, às vezes, dinheiro, algum dinheiro de oferenda, de envelope, e que pertencia a ele, e ao Labra, mas como tinha realmente essa dívida volumétrica, né? R$100 em caixa e R$20 mil de dívida, às vezes ele pegava, assim, do envelope, ele tirava R$5 para comer momos, né? E ele diz, isso é no preço do momo pré-inflação, pré-invasão chinesa, porque, né, alguns anos depois os preços mudam também, mas ele diz que é em relação ao preço antigo, uma porção de momos dava para comprar com R$5. Essa situação financeira se devia a vários fatores. O furto das propriedades rurais pelos parentes. Então tinha essa propriedade que gerava algum dinheiro, foi tudo sugado pelos parentes. Segundo, os gastos com essas cerimônias de passagem de série, né? E você ir ganhando graus e fazendo oferendas e cerimônias nos monastérios. Também foi uma causa do empobrecimento. E a terceira, as invasões chinesas sucessivas, né? Que impediram e criaram problemas no Tibete. Nessa época de pobreza, ele também foi pedido que desse um ensinamento, a transmissão do Prajnaparamita em 8.000 versos, que é o Getompa, e alguns outros ensinamentos. E também se sugeriu que ele fosse adiantado para o exame de Geshe por conta do prodígio nos estudos e ganhasse alguns privilégios. Qual é o privilégio? Não é que ele não precisava estudar. O privilégio era que certas classes só eram acessíveis com pré-requisitos, como na universidade, sei lá. Se você tem o latim, você não pode fazer o latim 3 se você não tiver o latim 2, e o 2 se não tiver o 1. Só que se você falha no 1, que é no primeiro semestre, o 2 só tem no segundo, e aí, enfim, vai travando a vida do estudante. Então, qual era o privilégio? Que, como ele era excelente no estudo, ele poderia fazer simultaneamente as matérias seguintes sem precisar de pré-requisitos, porque ele já sabia tudo, ou uma grande quantidade de coisas. E também nessa época de 17 anos foi pedido que ele escrevesse o primeiro texto, foi um texto de Kanso, que os monges pediram para ele juntar rezas e compor um texto novo. Aos 18 anos, ele passou em mais testes públicos de memorização, ensinamentos e debate, e diz, não envergonhei os meus predecessores. Então, deu certo. Quando do exame final de Geshe Larampa, que é como se fosse o PhD,
eles foram até Lhasa se apresentar ao palácio e é tipo um concurso público. Olharam para ele novinho e falaram assim: se os monastérios tiverem mandado candidatos que não estiverem preparados e eles não retirarem a candidatura nesse instante, esses lamas e esses, né, candidatos vão ser multados. Os abades dos monastérios vão ser penalizados, os monastérios vão ter que pagar multa em ouro e os abades vão ser castigados. Então ele não retirou a candidatura e ele passou nos testes, ele fez as cerimônias de comemoração, agradecimento e deu tudo certo. E nessa época, para cobrir os gastos das cerimônias, tiveram que vender umas lamparinas de manteiga feitas de prata e o Serkin, né, os copinhos de Serkin, as tigelas de Serkin e um pequeno porta-joias de ouro e alguns brocados que eram uma herança que tinha sido deixado pelo Tridion número 2 e agora foi vendido porque precisava pagar as cerimônias e os rituais para o Tridion número 3. Aos 19 anos ele tem que fazer a apresentação pública e responder o debate, né, aberto na frente, na presença do 13º Dalai Lama, e ele diz, abre aspas, estados mentais puros, como a renúncia e o altruísmo da Bodhicitta, são recomendados para os candidatos nessa ocasião. Embora eu não tivesse esses requisitos, não me permiti ser influenciado pela fome do aplauso, por incertezas e dúvidas, nem pelo orgulho. Não fingi ter visto o que desconhecia, nem fingi saber o que não sabia. Conforme fui sendo questionado no debate, respondi da maneira mais honesta possível. Embora muitos catedráticos e alunos brilhantes de Sera e Drepung tenham debatido comigo, nenhuma vez precisei tentar adivinhar as respostas nem tatear no escuro. Fecha aspas. E algum tempo depois, as notas e os rankings foram anunciados e na terceira posição, juntos passaram, né, com as honras máximas, Kyabje Tridion Dorje Chan e Demu Hotokto, que era aquele menino que eles se abraçaram, que choraram, que a máscara, né, caiu com a máscara, que o monastério vai acabar daqui a pouco. Depois dessa maratona intensa de estudos e debates, ele tirou alguns dias para descansar e foi para o monastério tântrico de Gyuto. Nessa mesma idade de 19 anos, como se contabilizou os 9 meses da barriga, somando os 9 meses com os 19, com mais alguns meses que tinham passado, deu 20, que é a idade mínima para a ordenação de Gelon, ou de Bhikshu. Então ele recebeu os votos de verão de Norbulinka, do Dalai Lama, recebeu os votos completos de monge, né? Ele era noviço, ordenado pelo 4º Adren Rinpoche, e agora recebeu a ordenação de Gelon, ou Bhikshu. E agora é um trecho mesmo que eu achei bonito sobre a rotina de infância, né, narrada por Kyabje Rinpoche. Abre aspas. Agora preciso dizer, eu sempre estive junto do meu tutor desde... um Arampa, né, que ajudou a procurar. Desde o dia em que ele chegou à minha casa, procurando pela reencarnação do Tridion 2, pela primeira vez, até a admissão no Colégio Tântrico de Gyuto, ou seja, no final dos estudos dele de Geshe e o começo do Tantra. Eu acordava pela manhã e recitava o Ganden Lagema, é o Guru Yoga de Lama Tsongkhapa, o Manjushri Nama Sangit, homenagem a Manjushri, e a Sadhana de Amantaka, que é também uma manifestação de Manjushri, Buda da Sabedoria. Depois, memorizava o texto do dia, minimamente uma folha e meia. Depois do café da manhã, se eu estivesse no monastério durante as 4 estações do ano letivo, eu participava sem falha nas preces da manhã e da noite e no debate que se dava até às 10 da noite. Mas nem sempre eu ia em outros pujas. Entre esses compromissos, eu tinha aulas particulares com meu tutor e estudos pessoais com meu colega de estudos, Ngawan Nopsa. Nas sessões externas, no campo de debates, durante o inverno fazia muito frio. Todos os anos, os lóbulos das minhas orelhas e das mãos secavam ou inchavam com bolhas e feridas purulentas. Apesar dessas dificuldades, não tive vontade de desistir e persisti em participar regularmente. Nos intervalos das sessões, ou quando eu estava em Lhasa, meu professor saía e fazia circunambulações. Depois da aula da manhã, na minha infância, eu tinha um pouco de tempo livre para desenhar e brincar. Pouco antes que ele voltasse da sua caminhada, eu ouvi um forte estalo ao meu redor, ouvindo da mesa. Crack! Depois desse crack, se eu juntasse todos os meus brinquedos e me recompusesse como um aluno disciplinado diante das escrituras, a reunião com o tutor seria harmoniosa. Dessa maneira, eu podia me distrair tranquilamente com os meus brinquedos, até que esse barulho surgisse. Não posso contar quantas vezes o grande rei chamado Dorshuden me mostrou sua bondade, tal como uma mãe amorosa, até na minha infância na hora de brincar. Ou seja,
ele, né, tinha um tempinho livre ali que o mestre saía e ia dar uma volta. Ele brincava, ouvia um track, o protetor avisava: seu mestre tá chegando, é hora de recolher os brinquedos. Se ele recolhia os brinquedos e sentava lá, tudo dava certo, era harmonioso. Se ele não recolhesse, ia dar problema. Então ele agradece a bondade do protetor e acompanhava ele até nas brincadeiras inseparavelmente desde criancinha, ajudando e dando assistência. Bonito. Do anoitecer até às 10, 11 da noite, eu recitava no terraço os textos memorizados naquele dia, durante os intervalos das sessões de debate ou quando em Lhasa. Caso a recitação não tivesse clareza ou fosse interrompida por lapsos de memória ou desatenção, haveria uma chuva de reclamações quando meu tutor chegasse. Por 2 ou 3 anos, quando eu cheguei na classe superior do Madhyamika, conforme os alunos recitavam os clássicos memorizados na presença do abade do monastério, eu alcancei o primeiro prêmio ao provar a memorização de 1000 folhas. Nossa casa em Lhasa tinha um conjunto completo da edição Nartan do Kangyur, os escritos compilados de Buda, os cursos de Buda. Depois da desintegração do monastério de Tengyelin durante a revolta chinesa de 1912 em Lhasa, o governo deu ao monastério de Ganden um conjunto completo do Tengyur, os escritos compilados dos panditas da Índia, escritos à mão, anteriormente pertencentes ao monastério de Tengyelin. E por alguns anos, essas escrituras tiveram de ser guardadas na nossa casa. Pouco depois de termos recebido esse Kangyur, aos meus 13 anos de idade, eu li primeiramente os 13 volumes do Vinaya. Arrebatado de contentamento, li o Kangyur inteiro. Depois disso, do Tengyur, li várias obras, incluindo coleções de preces, sutras, tantras, poesias e ciências, um pouco mais da metade da coleção. Com receio de ser ridicularizado pelo meu tutor, por estar lendo além das minhas capacidades, eu levava metade das folhas para o armário em cima da minha cama. As minhas leituras diurnas se davam quando o meu tutor saía, e de noite, principalmente quando ele terminava as suas rezas diárias e se recolhia aos seus aposentos para dormir. Eu pulava da cama sem fazer qualquer ruído, me sentava e lia 40, 50 folhas à luz da lamparina de óleo. Em Lhasa e no eremitério de Chusan, também tínhamos muitas escrituras, como os escritos compilados e biografias de muitos mestres budistas, como Jetson Kappa, seus 2 sucessores, diversos Dalai Lamas, Panchen Lamas e outros, uma variedade de obras sobre sutra, tantra e literatura. Eu as lia esporadicamente, com uma voracidade de não deixar nada para trás, até a minha viagem a Chatrin. Durante minha estadia no Kham, e depois, quando voltei ao Tibete Central, li muitas obras de mestres de todas as linhagens e escolas budistas. Como é dito no texto A Sabedoria dos Sakyas, o conhecimento confinado nos livros, o conhecimento nunca posto em prática, o conhecimento perdido pelo esquecimento. Tudo isso nos fará falta em tempos de necessidade. Isso ilustra perfeitamente o exemplo de uma criança que passa os olhos sobre as pinturas de um templo. O resultado é o meu estado atual. As realizações provenientes das leituras ou práticas espirituais são comparáveis aos chifres de uma lebre, ou seja, seriam não existentes, é muita humildade. Então, chegamos ao fim do primeiro capítulo. No próximo capítulo nós teremos a ida a Chatrin, atentados e complôs. E também tem mais encontro com o sobrenatural, um capítulo bem interessante e inspirador. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi fazer um formato mais sintético e condensar um pouco, apesar das palavras serem preciosas, é um livro bastante grande. Deixem sugestões, comentários. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo separado só contando a história e a rotina do assistente principal, que era Maramba. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.